Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo nós vamos falar do Corinthians recebendo proposta por Bruno Mendes. Vamos falar do provável time que vai jogar a decisão contra o Deportivo Cali na próxima quarta-feira. E tem Silvinho voltando. Calma, torcedor corintiano. Eu vou falar o clube que ele pode estar assumindo. E tem também Juca Kfouri desrespeitando o Santos Futebol Clube. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, os bastidores do futebol, quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E o DL, você sabe, ele tem um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e eu sempre falo aqui, os números comprovam que é o diariodolitoral.com.br. E você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, o portal Gazeta de São Paulo, que também tem uma grande audiência, essa parceria entre Diário do Litoral e Gazeta de São Paulo, junto com o canal Café do Setorista. E você tem aqui também o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Quer tomar um café que eu tomo? Eu só tomo um café top, até porque outro tipo de café faz mal. Outro dia eu arrisquei um café ruim aí, meu irmão, me causou um problema. Enfim, no Rei do Café não tem erro. reidocafé.com.br tem café gourmet, tem café especial, tem as cápsulas, tem tudo lá para você tomar o seu cafezão. Vai no capim-limão, tá? Tem um sensorial de capim-limão sensacional. Sugiro também um catuai vermelho, um bourbon amarelo. Olha quanta variedade você encontra lá no Rei do Café. Peça o seu pelo site reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos nesse blend de informações e do desrespeito do jornalista Juca Kfouri com o Santos Futebol Clube. Olha só, o Juca, ele tem um blog no UOL, eu trabalhei lá, vocês sabem, por 10 anos e cobri o Santos como setorista por 13, tá? E que lado eu vou ficar então nessa história? Poderia nem tocar no assunto, entendeu? E aí não fico mal com ninguém. Mas eu vou me posicionar. Eu acho que foi uma falta de respeito muito grande do Juca Kfouri com o Santos Futebol Clube. Para mim, a nota foi ofensiva. Eu vou ler um trecho aqui. O Fluminense jogou melhor no Maracanã, com 22 mil torcedores, do começo ao fim, até a trave, atingiu com Fred, blá, blá, blá. Ninguém FC, seria o Santos, né, aqui, não chutou uma vez sequer nessa etapa final, tal, para não ler todo, né, esse texto, porque quem não consegue vencer o Ninguém FC deixa de merecer o que quer que seja, enfim, ele repete ainda o Ninguém FC, totalmente deselegante. O Santos soltou uma nota oficial, tá? Vou ler um trecho. O Santos rechaça veemente o texto publicado pelo senhor Juca Kfouri no portal UOL, tal, que abriga essa coluna, e o Santos pede um posicionamento formal do portal, com retratação, pedido de desculpas, e aí o Santos faz uma ameaça. Caso contrário, fica determinado que os profissionais do UOL não serão mais atendidos pelo clube até que as devidas providências sejam tomadas. Olha só, eu já trabalhei no UOL e já aconteceu isso comigo lá, e também com o Juca Kfouri. Não tenho nada contra o Juca, enfim, mas ele causa esse tipo de problema, porque ele é blogueiro no portal e acaba sobrando para os setoristas, e eu estou aqui também para apoiar os setoristas, porque eu sei como um setorista sofre nesse momento, tá? Eu sei como é difícil você ser setorista do clube, você tem que estar lá todo dia nos treinos, enfim, você dá a cara a tapa. Então eu estou sendo solidário aqui aos setoristas do Santos nesse momento, do UOL. Acho que o Lucas Musetti é um, não sei se tem outros com ele. Houve muitas mudanças lá, não tenho acompanhado, mas enfim, o setorista acaba sofrendo com isso e não tem culpa de nada, mas não tem culpa mesmo. Eu vivi isso, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Às vezes você pode pensar, você torcedor santista, que há uma conexão. Não há. Eu tenho quase certeza que o Lucas, acho que nunca nem falou com o Juca, entendeu? Enfim, não tem esse contato.
e o Juca acaba causando esse desrespeito com o Santos. Já fez isso no passado, com outras publicações. Eu mesmo já tive que ter que pedir lá o clube que eu estou cobrindo, ter que pedir uma retratação em relação ao Juca. Enfim, eu sei muito bem o que é isso. Então, acho que o UOL vai ter que se posicionar em relação ao Santos Futebol Clube. Eu não estou aqui fazendo média com o Santos, porque a torcida do Santos em relação a mim também nem merece, porque várias vezes soltei várias bombas lá, como a venda do Neymar em primeira mão, e acharam que eu estava inventando na época, e depois foram ver que era verdade. Então não estou aqui para fazer média com ninguém, só estou sendo justo, tá? Eu acho para mim que foi uma falta de respeito muito grande com a instituição Santos, com o Clube Santos, que é um clube realmente muito grande, e tem aí, né, o Pelé como o maior jogador da história. Então eu estou aqui para também ser solidário em relação ao Santos. Não sou torcedor do Santos, todo mundo sabe disso, tá? Cobri o clube lá por 13 anos, enfim, o jornalista não importa o clube, mas todo mundo já sabe o meu clube, sou torcedor corintiano, tá? Enfim, mas sou profissional acima de tudo, enfim, mas para mim foi falta de respeito, porque também a gente não pode só olhar para a gente, né? O ser humano hoje em dia está muito egoísta, né? Se é o clube que você torce, né, você fica revoltado. Se é os outros que, né, se lasque e a vida que segue. Hoje em dia o ser humano é assim, né? O amor se esfriou, as pessoas só pensam nelas. Então, mas foi legal que vários clubes se posicionaram aí, sendo solidários ao Santos, e tem que ser assim mesmo. Para mim está muito errado aí o que fez o senhor Juca Kfouri em relação ao Santos Futebol Clube, e eu quero a sua opinião. O que você acha dessa polêmica Santos e Juca Kfouri? Comenta aqui embaixo. Falando de mercado da bola, sabe quem está voltando? Ele mesmo, Silvinho. Meus amigos, o técnico corintiano, né, que passou pelo Corinthians recentemente. Dá até para falar que é corintiano, foi revelado no Esporte Clube Corinthians Paulista como jogador, foi um grande lateral esquerdo do clube. Eu acompanhei o Silvinho como lateral, fez uma carreira extraordinária na Europa, só que como treinador ainda não mostrou nada, pelo menos no meu ver. E agora o Silvinho é o nome preferido do Atlético Paranaense para substituir o Valentim, Alberto Valentim, que foi demitido após estrear sofrendo uma goleada para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Silvinho é o número 1, é o top da lista, tá, do Petralha. Enfim, ele vê o Silvinho como o nome ideal, experiência na Europa. Talvez, né, no Atlético Paranaense o Silvinho pode até dar certo, até porque ele já enfrentou uma pressão muito grande, já teve a experiência no Corinthians. O que eu fui contra é ele ter sido contratado pelo Corinthians e mostrar aquela retranca dele, que é terrível, tá? Torcedores do Atlético Paranaense que, se estiverem assistindo esse vídeo aqui, já saibam disso. É todo mundo lá atrás, enfim, é terrível, tá? Mas no Atlético Paranaense, talvez, né? Desculpe, mas o Corinthians é muito, muito maior que o Atlético Paranaense, tá bom? Como torcida, em tudo. E talvez lá depois da experiência ainda que ele teve no Corinthians, porque agora é Lyon e Corinthians, fora as passagens que ele teve como auxiliar. Mas talvez no Atlético Paranaense agora ele possa até fazer um bom trabalho, não sei, vamos aguardar, porque já tem a experiência do Corinthians, é um clube que tem menos pressão, não é que não tenha pressão, tem pressão sim, todo clube tem a sua pressão, mas enfim, no Corinthians tem toda a história que ele já tinha como jogador, a retranca que foi demasiada demais nos jogos, e quem sabe ele pode aí assumir, né, o Atlético Paranaense e fazer um bom trabalho. E ninguém está aqui para torcer contra o Silvinho, que ele faça um bom trabalho. Todo mundo sabe que eu sempre fui muito crítico mesmo em relação ao trabalho do Silvinho no Corinthians. Fui um dos pioneiros a levantar a bandeira que não servia para o Timão. Enfim, mas eu não tenho raiva de ninguém, o Silvinho nunca fez nada para mim, só estou analisando o futebol e acho que para técnico do Corinthians não tem condição nenhuma. O André Hernan também colocou outro nome, né, que o Atlético está interessado, que é o Diego Aguirre, tá? O André Hernan também citou o Silvinho, e o Aguirre é mais ou menos a estratégia do Corinthians, né?
antes, né, da era Silvinho. O Corinthians tentou o Renato Gaúcho, a gente sabe a palhaçada que o Renato Gaúcho fez, de última hora recuou, depois o Corinthians tentou a Aguirre, que não quis, aí depois o Corinthians contratou o Silvinho. Então tá mais ou menos aí na mesma pegada, mas o Silvinho é o preferido do Atlético Paranaense, pode voltar a trabalhar e comandar a equipe do Atlético Paranaense, tá? Para a sequência dessa temporada. Vamos aguardar aí se a gente vai ver Silvio Campos, o Silvinho, de volta ao trabalho. E o time do Corinthians para quarta-feira em decisão, decisão já, contra o Deportivo Cali da Colômbia, porque o Corinthians perdeu na primeira rodada e o Cali venceu. O Cali fez, né, a sua lição de casa, venceu o Boca Juniors na estreia, é o líder do grupo, e é claro que está ali com o time boliviano, enfim, o Corinthians não pode perder pontos para o Cali, porque o saco de pancadas do grupo, que deve ser o time boliviano, né, o Always Red, o Corinthians já tomou uma pancada, perdeu de 2-0. Então o Timão não pode pensar em tropeço, não pode pensar nem em empate, claro, contra o time colombiano na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. Há dúvidas em relação ao time? Há dúvidas. É claro que uma já está solucionada, não tenha dúvida em relação, melhor dizendo, com a lateral direita. O Fagner volta no lugar do João Pedro e tá tudo certo. Ele assume a sua posição. Agora, Renato Augusto foi poupado e o Vitor Pereira deixou bem claro isso. Ele quer todo mundo de tanque cheio na próxima quarta-feira e ele já avisou que o Renato Augusto foi poupado contra o Botafogo, estreia do Corinthians por 3-1 diante do time carioca lá no Engenhão, e agora ele vai voltar, ele é titular. Tanto que o Vitor Pereira, esqueça esse papo que o Renato não vai voltar, esqueçam isso, gente, por favor. O próprio Vitor Pereira já acenou com isso na entrevista coletiva, e aliás, vou fazer um react para vocês da entrevista coletiva hoje no Café da Fiel, em torcedor corintiano. Vem comigo, que vai ser bem legal. Além de informações, nós vamos ter esse react, tá bom? E o técnico Vitor Pereira vai colocar o Renato Augusto de volta, mas no lugar de quem? Eu dou para vocês algumas opções. Vou dar 3 opções, né, para vocês. Na verdade, vou dar 4, vai. 4 opções. A que eu mais gosto é sim no lugar do Duqueiroz. Jogaria o Maicon para primeiro volante, Renato Augusto e Paulinho, e lá o trio na frente, que ele colocar. No segundo tempo você pode mexer. A segunda opção é talvez a mais viável e a mais conservadora e a mais prudente. Seria colocar o Renato Augusto no lugar do Paulinho, depois o Paulinho no segundo tempo. Enfim, eu não gosto dessa porque o Corinthians precisa ir para cima e precisa ganhar o jogo. Por que eu estou falando isso? Eu não estou pedindo para colocar o Juliano, colocar o Jô, colocar o Fábio Santos, colocar todo mundo acima de 33 anos juntos. É isso que não pode. Agora, não tem problema nenhum Renato Augusto, Paulinho e o Willian jogarem juntos. Não tem problema. Se não tiverem os outros, não tem problema nenhum. Também não precisamos. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E o sucesso do Vitor Pereira vem falando isso há muito tempo já, hein? Há muito tempo, tá? Porque já está passando o tempo, vocês perceberam, né? Que o sucesso dele depende dele saber dosar jovens e mais experientes. Senão ele não vai para lugar nenhum no Corinthians. Não adianta que não vai ter jeito. Não adianta. Para mim, o Corinthians perdeu na terça-feira e a gente falou muito dos jogadores, mas também o Vitor Pereira tem sua parcela de culpa, com certeza. Poxa, ele escalou Fábio Santos, Jô, Gil, Paulinho, Renato e todo mundo para jogar na altitude. O Tite, por exemplo, na seleção brasileira jogando na altitude, meteu os jovens, correria e atropelou. Para mim, errou feio. E eu falei na escalação quando saiu, porque veio a tese de que não, para cadenciar. Aquelas teses. Todo mundo arruma uma tese, né? Cadenciar na altitude, porque lá a bola não pode correr. Eu falei assim, no pré-jogo eu falei, mas e quando o Corinthians tivesse a bola? O pessoal está analisando o futebol só com a bola? Não, o futebol não se joga mais assim, entendeu? Nunca nem se jogou assim, né? A verdade é essa. Agora, essa é a questão do Vitor Pereira. Para quarta-feira, para mim, é saber dosar de novo. Quem vai entrar, quem não vai. Ele pode entrar com
Maicon, por exemplo, Renato e Paulinho, e colocar Mantuan, Roger Guedes e Willian no mesmo ataque, entendeu? Não teria problema nenhum. Agora, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode também tirar o Roger Guedes e colocar o Renato Augusto, fazer uma troca de posições. Ele pode tirar o Mantuan, colocar o Renato Augusto. Tem mais essas duas funções que eu falei que, essas duas opções que eu falei que ia dar 4 opções para vocês. Enfim, vamos aguardar para saber o que vai fazer o técnico Vitor Pereira nesse jogo que é decisivo para o Corinthians, hein? É decisivo. Uma derrota deixaria o Corinthians na lanterna com o Cali com 6 pontos. Um empate deixaria o Cali com 4 pontos, o Corinthians com 1, atrás ainda do Always Red. Enfim, o Boca Juniors vai jogar e a gente acredita que o Boca Juniors pode até fazer 6 pontos aí contra o time boliviano, porque eu acredito muito que o Corinthians não era para ter perdido. O time boliviano é muito fraco, perdeu por conta daquela escalação de colocar todos os jogadores que hoje não têm condições de jogarem juntos e alguns que não têm condição mais de jogar no Corinthians. Me desculpe, tá? Vou deixar bem claro aqui. Parece que hoje tentam nos calar, né? As pessoas não querem mais que nós demos a nossa opinião. Mas aqui eu vou falar sempre. Fábio Santos, Gil e Jô não têm condição de jogarem como titulares do Corinthians. Não tem condição de jogarem, tá? O Gil ainda para compor o elenco ainda tá legal. Os outros dois não, tá bom? Tô deixando bem claro aqui. Não tenho raiva de ninguém, não tenho bronca com ninguém, é apenas uma opinião de futebol, senão acabou também, não poder mais opinar, e não vão poder fazer mais nada. Não dá, tá? Não é coincidência, quando os 3 não jogam, o Corinthians joga bem, voa, vence, tá bom? Não é coincidência, precisamos parar com isso, tá bom? Então, quarta-feira que os 3 não estejam no time titular, esperamos que sim, que isso não aconteça, estou dizendo, né, que isso não aconteça, que não estejam realmente no time titular, para que o Corinthians consiga a sua primeira vitória na Copa Libertadores da América, e aí entra para a briga e começa tudo novamente aí, o Corinthians animado para essa competição, tá certo? Vou encerrar esse vídeo, fica aqui falando de uma proposta que o Corinthians recebeu do Bruno Mendes. Encerrando o vídeo para falar dessa proposta que o Timão recebeu pelo zagueiro Bruno Mendes. E quem fez a proposta? Quem você acha? Internacional de Porto Alegre. Ofereceu 3 milhões de dólares agora, insistiu com o Corinthians com uma proposta de 3 milhões de dólares. Isso aí vai dar quase 15 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador uruguaio. É bom lembrar que essa é uma proposta oficial na mesa do Corinthians. E você quer saber a resposta? O Corinthians já falou não. E o Corinthians disse mais ainda. O Corinthians disse o seguinte: ou paga 5 milhões no mínimo, tá? Ou não vai levar o Bruno Mendes e ficar com o jogador por 50% dos direitos econômicos. Então a negociação, o Corinthians está irredutível. Para mim está certo o Corinthians. Acho que a gente sabe que os 5 milhões de dólares vai dar aí 25 milhões de reais, aproximadamente. É isso que o Corinthians quer. O Corinthians não quer jogador, não adianta oferecer jogador que o Corinthians não quer. Então o Corinthians não quer jogador, não quer 3 milhões de dólares, o Corinthians quer 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Bruno Mendes e mais nada, tá certo? E mais nada, não adianta. O Corinthians vai ter que o Inter vai ter que subir o valor, vai ter que pagar os 5. Se vier com 4, me falaram que não vende também. Vai ser 5 milhões de dólares realmente. O Corinthians está vendendo bem, né? Os jogadores que estavam encostados, que não interessavam, jogadores que eram da antiga gestão, o Corinthians está vendendo bem. Agora já mordeu aí quase 50 milhões com Ederson e GP. E o Corinthians pagou uma mixaria pelo GP lá para tirar ele do Guarani. E não pagou nada, né, pelo Ederson, e está vendendo agora também, tudo indica, o Corinthians acredita muito que vai se concretizar 1,5 milhão de euros pelo Léo Natel, tá? O Ramiro vai ser um pouco mais difícil, e o Vital, o Corinthians acredita que pode negociar ainda, porque tem 23 anos, falando dos jogadores da antiga gestão que o Corinthians está negociando todos aí, tá certo? E tem o Bruno Mendes agora, que ou paga 50, ou paga 5 milhões de dólares por 50%, ou não leva, lembrando que o Corinthians ainda ficaria com 20% dos direitos econômicos, e o time uruguaio Montevideo Wanderers
ficaria com 30%, aí fecha aí os direitos econômicos do Bruno Mendes, zagueiro, que se deu bem lá no Internacional de Porto Alegre, mas que não está muito nos planos do Corinthians. Mas se o Inter não pagar essa grana, ele vai voltar para o Timão, com certeza, tá certo? Porque é o que o Corinthians quer em relação ao Bruno Mendes. É isso. Esse é o blend de informações. Comenta aqui embaixo tudo que você ouviu aqui, informações e opiniões. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Quero convidar você também para conhecer o nosso clube de membros que cresce a cada dia. Faça parte do clube de membros do canal Café do Setorista. São 4 planos, cafezinho, café, cafezão e café especial. Tem muita coisa legal. Participar do grupo de WhatsApp que pega fogo. E também você pode participar das lives comigo, pré-jogos, enfim, na programação do canal que vai crescendo a cada dia, tá certo? É isso. E tem um Café da Fiel daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, 18 horas de segunda a sexta, o programa no YouTube que mais cresce, que fala do Corinthians, porque tem bastidores, tem bombas, tem informações em primeira mão, tem opinião, enfim, é o Café da Fiel às 18 horas, torcedor corintiano, esse convite especial para vocês, tá certo? Até o próximo vídeo, até o próximo café, um forte abraço, valeu.